pessoal, tudo bem com vocês? Aí eu tava falando aqui, caiu a rede aqui, a internet. Então, vamos novamente começar. Então, vamos oficialmente começar o Chá com a Sol, que é toda quinta-feira, 5 horas da tarde. Você já sabe, já tá anotadinho aí na sua agenda que quinta-feira, 5 horas, você vem bater um papo comigo, você vem tomar chá comigo. Então, toda quinta-feira, deixa anotadinho aí já lá na sua agenda do seu celular, né? Manda lá o aviãozinho lá para as pessoas que você conhece, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Então, eu sempre acredito no seguinte: quanto mais pessoas têm acesso a essas informações que eu passo aqui para vocês no Instagram, no programa que eu tenho na rádio, né, que é de quinta-feira, 8h30 da manhã, nos vídeos que eu passo do meu YouTube, enfim, em todas as minhas redes que eu passo para vocês, esse conteúdo, ele é importante e ele deve ser espalhado, deve ser compartilhado. Da mesma maneira que você que está aqui, né, está tendo acesso a isso, é bacana que outras pessoas também tenham. Então, quanto mais pessoas tiverem acesso a esses conteúdos, para que a gente tenha mais um equilíbrio entre o nosso corpo, entre a nossa mente, entre as nossas emoções, melhor. Então, quanto mais equilibrado a gente está, a gente é mais feliz. E eu sempre parto da premissa que gente feliz não enche o saco. Que a pessoa que a vida dela não anda, que a vida dela tá sempre empacada, que aquela pessoa triste, deprimida. Oi, boa tarde. Para quem está chegando. Então, aquela pessoa que está sempre na reclamação, ela vai querer que as outras pessoas também tenham motivo para reclamar e ela vai ficar lá, infernizando a sua cabeça, infernizando o seu ouvido. Para quê? Às vezes não faz nem de maneira consciente, tá, gente? Às vezes as pessoas fazem isso, já tá tão automático. Oi, Joana, minha querida. Às vezes as pessoas fazem isso no automático, já parece que já está incorporado para elas, que aí a vida delas é ruim, elas querem que a vida das outras pessoas também seja ruim. Então, por isso que eu falo, vamos compartilhar coisa boa, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. E claro, né, quanto mais gente feliz no mundo, melhor. O mundo vai ficar sempre muito mais gostoso, um lugar mais agradável da gente viver. Porque às vezes a gente recebe mensagem de grupo, as pessoas falando de nada de coisa boa. Então vamos espalhar coisas boas, vamos iluminar as pessoas, vamos nos iluminar primeiro, obviamente, para que a nossa luz possa clarear a vida de outras pessoas também. Então hoje, o assunto que eu trouxe para a gente abordar aqui que é a insatisfação e a frustração. São coisas diferentes. Parece que são coisas muito parecidas, mas na verdade elas são. Mas quando a gente começa a entender qual que é esse mecanismo na nossa vida, a gente vai entendendo então que elas têm características diferentes. Então, por que a gente está sempre muito insatisfeito, muito frustrado? Nesse momento que a gente está passando, todo mundo tem algum grau de insatisfação ou algum grau de frustração. Você também tem. Então, não é porque eu estou aqui, né, que eu converso com vocês, que eu falo a respeito da importância de a gente estar sempre equilibrado, que eu não tenho as minhas questões a serem resolvidas. Eu também tenho, e tem várias. Talvez porque eu tenha um pouco mais de conhecimento, então eu consiga sair um pouco mais rápido da situação, não deixo ela me preencher, me dominar. Mas também tem as minhas questões, tá bom, gente? Não sou nem zen, nada, né? Aliás, eu acho que quem fala que é totalmente zen também tem algum problema. A gente não pode ir para esses extremos. Então, o que acontece? Eu trouxe esse assunto da frustração, da insatisfação, porque são coisas que eu percebo que está sempre muito recorrente na vida das pessoas. Obviamente, né, que nesse momento da pandemia, parece que tudo ganha uma lupa e tudo ganha uma lente de aumento, as coisas parecem que elas se intensificam. Na verdade, tudo isso já estava conosco, agora como a gente foi obrigado a ficar mais conosco mesmo, parece que isso se ampliou. Mas na verdade já estava lá aquela sujeira embaixo do tapete que a gente vai colocando, que a gente nunca quer olhar. A gente sempre quer deixar de lado, finge que o nosso inconsciente não está trazendo mensagem, o nosso corpo, as nossas emoções, enfim. As nossas emoções, elas falam com a gente o tempo inteiro, a maneira que elas têm de se comunicar conosco, para que a nossa vida possa
fluir abertamente, né? Possa fluir naturalmente, ou então que a gente fique mais fechado, retraído, as coisas não andam. Então, o que acontece? A gente cria expectativas, isso é natural de todo ser humano. Então, eu tenho as minhas expectativas com relação à minha vida, as coisas que eu me projeto, e se as coisas não saem como eu quero, eu fico frustrado. Então, vamos supor, você vai viajar para um lugar assim que você sempre quis. Vai para o Caribe, para a praia, enfim, você vai para a Europa, aí você chegar lá, né? Ai, aqui, como foi a viagem? Ai, foi ótimo, atendeu todas as minhas expectativas. Então, você estava no nível de expectativa e a coisa aconteceu além do que você queria. Então, você fica, ao princípio, entre aspas, vamos dizer assim, satisfeito. Eu fui lá, a praia era maravilhosa, o hotel era super bom, né? Enfim, os passeios, conheci gente, conheci lugares, consegui tirar o estresse, tomei um banho de mar, fui para a Europa, viajei, visitei museu, enfim, foi tudo maravilhoso. Então, você atendeu às suas expectativas. Então, quando a gente foi para a praia, fui lá fazer a viagem dos meus sonhos, fui lá para o Caribe, vou para a Europa, vou para a Disney, enfim, que lugar que você queira ir. Aí chega lá, às vezes o tempo não colabora muito, né? O hotel não era do jeito que você havia olhado lá na internet, que você tinha visto, né? O avião também, sei lá, atrasou, e aí você fica com uma certa frustração, porque você estava com um nível de exigência tal e ficou abaixo. Então a gente acaba frustrado. Isso é natural do ser humano. Mas algumas pessoas podem pegar isso, não, tá bom, então eu estou fazendo a viagem dos meus sonhos, então vamos fazer com que fique do jeito que eu gostaria. E aí algumas pessoas vão ficar frustradas, vão voltar dizendo que aquela viagem foi ruim, que aquele lugar não foi bacana, enfim, porque ela tinha uma expectativa muito alta. Então a frustração, ela faz parte de todos nós, porque a gente cria algo, a gente se projeta lá no futuro para que aquilo aconteça. Isso, eu peguei o exemplo de viagem, mas pode ser um encontro de família, que você achou que ia ser o encontro da família, que ia estar tudo bom, e aí não saiu do jeito que você imaginou. Pode ser em relação ao seu trabalho, uma promoção que você queria, você achou que, né, quando você fosse promovido, as coisas iam encaminhar melhor na sua vida, e aí você chegou e viu que não era bem da maneira como você criou, naquilo na sua cabeça, e aí você se frustra. Mas a diferença é como é que eu lido com essa frustração. Algumas pessoas, elas lidam bem com isso. Então você foi promovido do seu trabalho e a imagem que você fazia, de você ter uma outra função, de você mudar de setor, mudar até mesmo de profissão, quando você chegou lá, você viu que não era bem aquilo. Mas tudo bem, faz parte da nossa vida a gente ter as nossas expectativas, elas não são alcançadas. Então a gente vai ficar eternamente como a criança mimada, que sempre quer algo mais, os pais vão lá e ela nunca é a expectativa dela nunca é aceita. E aí o que acontece? A gente tem uma outra coisa que é a nossa insatisfação. O insatisfeito é diferente do frustrado. O frustrado, ele criou uma expectativa e aquilo não foi atendido. Tudo bem, passou, vida que segue, a gente vai caminhando. O insatisfeito, por melhor que você faça para ele, por tudo, sabe? Pode ser o melhor hotel do mundo, hotel 5 estrelas, pode ter zilhões de amigos, pode ser a melhor família do mundo, pode ser o melhor trabalho do mundo, o melhor salário, ele nunca vai estar contente. Ele vai sempre buscar o mais, o mais, o mais, e ele nunca vai conseguir ser preenchido, e ele fica sempre sem essa satisfação interna, buscando essa satisfação fora, então ele fica insatisfeito. A pessoa que é insatisfeita é aquela que está sempre reclamando, que nunca nada está bom, que nada acontece para ela. Por mais que você faça, para quem tem criança, às vezes isso fica muito mais palpável, né, para a gente explicar. Por mais que você satisfaça o desejo de uma criança, ela nunca vai se sentir preenchida e satisfeita. Aí você fica preenchendo, dando mais coisa para ela e ela vai ficando cada vez mais insatisfeita. E aí o que acontece? Essa nossa criança interior, que todas nós temos, que não foi atendida às suas expectativas, isso a gente vai levando para o mundo adulto. E aí você pode crescer uma pessoa que tudo se frustra, porque o seu grau de exigência com você é tão grande que você coloca esse grau de exigência para fora e aquilo
medida que você fica frustrado. E o insatisfeito é o contrário. Por mais que tudo esteja sempre do jeito que ele imaginou, nunca tá bom. Que é aquela pessoa que eu falo que é o 3D. Então a gente tem televisão 3D, a gente tem cinema 3D, um monte de aparelhos 3D, mas existem pessoas 3D, que é aquela que vive no desânimo, na desgraça e na derrota. A princípio, a vida dela, quando você vê de fora, é tudo maravilhoso. Ela tem um bom trabalho, tem uma boa família, né? Tem pessoas que estão ao redor dela que a ama, ela mora, né? Tem uma casa boa para morar, tem boa saúde, mas nunca nada tá bom. Ela tá sempre querendo mais e mais e mais e mais e mais. E aí vai fazer o quê? A gente começa a buscar suprir essa nossa insatisfação, esse vazio interno com coisas externas. Pode ser com pessoas, pode ser com coisas materiais, pode ser com comida, pode ser com bebida. E aí o que acontece? Entra nesse grau grande, nesse looping tão grande que a pessoa está tão inconsciente, está tão nesse piloto automático, a gente fala tanto, que ela não presta atenção. Ela não consegue olhar em volta das coisas boas que ela tem, que vive só nessa reclamação. Por mais que tudo seja do jeito que ela imaginou, nunca vai estar bom. Diferente do frustrado, que você cria expectativas que elas são alcançadas e você fica ok. De vez em quando a gente realmente não tem tudo que a gente quer. Eu também tenho as minhas frustrações com relação a várias coisas. Mas nem por isso eu sou insatisfeita com a minha vida. Eu agradeço aquela situação que muitas vezes não aconteceu como eu imaginava, mas eu tiro aquilo como um aprendizado, ao invés de eu ficar reclamando porque não saiu como eu queria. E isso não é de um dia para o outro. Isso é um trabalho de autoconhecimento, da gente se olhar, ir para dentro e entender quais são as nossas reais necessidades, quais são essas nossas sombras, o que a gente precisa melhorar para que a gente não tenha essa humildade de entender que a gente não tem o poder de todas as coisas e elas não saem do jeito que a gente quer, porque a gente está no controle. Na verdade, quando a gente quer que as coisas saiam do nosso jeito, que a gente fica querendo controlar, menos a vida flui. Quando a gente solta, as coisas começam a andar. Tenho certeza que quem está aqui, alguma vez na vida, soltou uma situação e depois de um tempo aquilo se arrumou por si só. Não é assim que acontece? Eu tive um caso desse que aconteceu comigo na semana passada com relação ao meu trabalho. Eu estava tão focada que as coisas não aconteceram como eu tinha planejado. Tudo bem, fica como aprendizado. No momento que eu soltei, aquilo voltou para mim de uma outra forma. Então, a gente tem que começar a entender quais são as nossas reais necessidades, quais são os nossos principais objetivos na vida, porque quando a gente não tem objetivo, a gente não tem os princípios estabelecidos, a gente fica lá indo conforme a maré, conforme as pessoas indicam. E aí aquilo não nos preenche, porque a gente está sempre buscando esse preenchimento no fora. Eu sempre falo para vocês aqui, ó, vou até mostrar, pra gente ter caderno, pra gente já anotar as coisas que vão acontecendo na nossa vida. Então, o meu aqui já tá todo preenchido, ó, esse aqui já tá quase acabando. Então eu tenho vários caderninhos, que eles ficam espalhados ou na minha casa, ou ficam no meu consultório, ou estão na minha bolsa, em algum lugar, para situações que vão acontecendo, eu vou anotando. É bacana a gente tirar um tempo do dia, de preferência à noite, antes da gente dormir, para a gente anotar as coisas que eu começo a criar muita expectativa e eu me frustro. Por que eu me frustro? Qual que é o aprendizado disso? Quando a gente começa a olhar essas frustrações, essas coisas que não aconteceram como a gente queria, qual que é o aprendizado que tem daquilo? Então você começa a escrever. Quando a gente começa a escrever, e escrever não é pensando em parágrafo, ponto, vírgula, escrever é mão livre, como uma criança. Você vai escrevendo, e aí você vai tendo mais consciência das coisas que vão acontecendo na sua vida. Da mesma maneira, as pessoas estão sempre insatisfeitas. O insatisfeito é um trabalho um pouquinho mais profundo que tem que fazer. Olhar as coisas, né, com mais amorosidade, com mais generosidade, primeiro para si, ter mais amor, não ser tão perfeccionista, porque a gente acha que a gente só vai ser amado, que a gente só vai ser aceito, se a gente for perfeito. Né? Não existe nada perfeito na natureza de uma maneira geral. Então, se você pegar duas plantas diferentes,
Se você pegar duas rosas, as duas não são iguais. A pétala dela não está totalmente perfeita. E a gente, como também somos natureza, cada um tem a sua imperfeição dentro dessa perfeição na qual nós somos criados pela nossa natureza. Nós estamos em processo evolutivo e a gente, antes de mais nada, a gente tem que ter compaixão, generosidade e amor por nós. Para que a gente não seja tão perfeccionista, as coisas só tem que sair do jeito que eu acho que tem que ser e aprender a soltar mais. E quanto mais perfeccionista a gente quanto mais as coisas têm que sair do jeito que eu quero, daquele jeitinho, se não for daquele jeito, não serve. Mas você vai se fechando. Então o que acontece? Quando a gente está mais aberto, as coisas acontecem, a gente pega aquilo como um aprendizado para aos poucos a gente entender e não ficar caindo toda hora naquele mesmo buraco, a gente faz o quê? A gente se abre para o mundo, né? Eu tenho um peito mais aberto, tenho postura na vida. Então, pessoas que têm mais postura na vida é nesse sentido literal mesmo do corpo. Você pode ver que são pessoas que têm um peito mais, o tórax aberto. Quanto mais eu me frustro, quanto mais eu fico insatisfeito, mais eu vou me fechando. A minha energia, em vez de expandir para o mundo, eu me colocar em movimento e me abrir, que as coisas também venham até mim, a minha energia fica concentrada em mim. Aí a minha energia vai para dentro. E a nossa energia ela não pode ficar parada. A energia do nosso corpo ela tem que fluir. Quando eu falo de energia, que se relaciona a esse corpo aqui que tem uma alma que habita meu corpo, um espírito, enfim, não tem vínculo religioso, mas a gente sabe que tem algo que anima meu corpo. Então tem essa questão que a gente tem que olhar. A gente tem a energia das nossas emoções, a gente tem a energia dos nossos pensamentos e a gente tem essa energia da física, do corpo. Então a gente vai se fechando, então toda a nossa alma, os nossos pensamentos, as nossas emoções, o fio vai refletindo no corpo, a gente vai se fechando e as pessoas vão ficando assim. Pode ver, quem é insatisfeito e quem é frustrado não é uma pessoa alegre, expansiva. Ela é o quê? Ela é tão voltada para si, ela é tão que a gente chama de ensimesmada, ou seja, é voltada para ela, tudo dela ganha uma grande intensidade que ela não se abre para o mundo. Ela não consegue ver oportunidades que estão ali ao redor dela. E quando eu falo oportunidades, não são grandes oportunidades, grandes acontecimentos. Às vezes é uma mensagem que você recebe no WhatsApp, é um vídeo que você abriu lá no YouTube, aquele vídeo veio, você está numa live de repente, você não estava nem seguindo aquela pessoa e apareceu. Uma vez aconteceu comigo, que eu cliquei uma postagem, ela que me achou, que era uma moça super bonita, não me lembro o nome dela, em vez de eu seguir, acabei esquecendo, que era uma postagem que eu estava falando sobre as emoções, né, sobre uma situação que eu estava passando naquele momento e como sair. Então, quando a gente está aberto, porque às vezes é uma postagem que você vê na internet, uma mensagem que um amigo te manda, um livro que está lá na sua estante que cai em cima da sua cabeça, que já aconteceu comigo. Eu tinha comprado um livro, comprei ele ficou lá na minha estante acho que uns 7 anos. Aí um dia, estava fazendo uma limpeza em casa, eu lembro que estava um dia de frio, de chuva, comecei a fuçar e aquele livro de repente caiu em cima do meu pé. E aí eu vi então que aquele livro estava pronto, eu estava pronta para ele. E quando eu comprei eu não estava. Então demorou quase 7 anos para eu poder abrir o livro e entender. Então são pequenas mensagens ao longo do nosso dia que vão aparecendo, que o universo está te mandando. Então se você está muito fechado para você, você fica igual o cavalo quando tem um cabresto, só consegue olhar nessa direção. Você não expande sua mente, você não amplia seus horizontes e você vai ficando cada vez mais insatisfeito, cada vez mais frustrado, voltado só para si, perdendo essa grande oportunidade que a gente tem todos os momentos de viver. Então, cada dia a gente tem uma oportunidade nova, né, de ir criando a nossa realidade. Ai, só, mas você não sabe da minha vida. Ai, mas não sei o quê. Então, todos nós, enquanto estamos aqui no planeta, temos demandas para a gente resolver. Eu, como eu falei, tenho as minhas, quem está aqui, cada um tem as suas. Como dizia a música, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Então, é começar a olhar mais para essas questões de que são aprendizados e o importante, gente, anota, escreve. Escrever é libertador. Há muitos anos, não vou saber dizer para você o tempo exato, né? Na China,
China mais antiga, não existia a profissão de psicólogo, de você ir alguém estranho que você nunca viu contar da sua vida. Então, como que eles faziam para não surtar, para não pirar? Era isso. Então, eles escreviam. Então, pegava aquele sentimento, aquela emoção que está ali te atrapalhando, que está em desequilíbrio, e escreviam. E quando eu falo escrever, é escrever de fio a pavio, sem se preocupar com gramática, com parágrafo, nada. Escrever solto. Escreve. Depois que escreveu, algumas pessoas gostam de ler de novo. Outras não. Então, depois que você escreve, se você sentiu um alívio e sentiu que aquilo está te libertando, tem duas possibilidades. Ou você guarda aquilo, se você quiser ler novamente, para depois de um tempo ver se ainda faz sentido. Ou se você sentiu que aquilo realmente foi um alívio, você pode pegar então o papel que você escreveu, ou o caderno, enfim, o que quer que você seja, e você pode queimar. Porque o fogo ele tem esse poder de transmutar e ele elevar transmutar essa energia. E quando você queimar, se você sentir no seu coração que isso faz sentido para você, porque de repente o que faz sentido para mim não faz sentido para você. Então, se para você faz sentido, né, queimar para poder transmutar essa energia, a cinza que vier você joga na descarga. Se puder jogar numa água corrente, se você mora em algum lugar que isso é possível, muito que bem. Senão você joga no vaso sanitário. Por quê? Porque é no banheiro que a gente coloca todos os nossos dejetos, não é? Nossa urina, nossas fezes, quando a gente toma banho. Então dá descarga e manda aquela energia embora, tá? Pra gente poder limpar. Senão a gente vai ficar sempre muito frustrado, sempre muito insatisfeito. E tem a opção também, além dessa escrita, no sentido de escrever algo que me incomoda, de a gente escrever coisas que nos favorecem, coisas na qual a gente é grato. Então, algumas pessoas que eu falo, tem um pote da gratidão, a gente tem caderno da gratidão, e se todo mundo fala, é porque isso é verdadeiro. Então, a gente começa a vibrar diferente. Existe eu até posso colocar aqui no Instagram para você, existe uma escala das emoções. Como que cada emoção, ela tem um padrão vibracional dentro de nós. Aqui está mais na escala, né, não me lembro agora o nome da pessoa que criou essa escala. Então, o que ele fez? Ele começou a medir e viu que o amor, a alegria, a compaixão, generosidade, elas têm um campo vibracional muito elevado. Então, que eleva, né, traz saúde pra gente, tanto no sentido espiritual, sentido do pensamento, das próprias emoções, obviamente, e do nosso corpo. Então, as emoções que têm uma baixa frequência, que é a vergonha e a culpa, por exemplo, né, o remorso, ressentimento, a mágoa, o ódio, eles têm uma vibração muito baixa. Então, quando a gente fica só nessa vibração, a gente vai se fechando e a nossa vida não se abre, a nossa vida não caminha. E a gente não é uma pessoa próspera. Quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando só de prosperidade no sentido financeiro. Prosperidade é tudo que tem na sua vida. Então, a prosperidade dos seus pensamentos, das suas emoções, a prosperidade enquanto ser humano, a prosperidade de relacionamentos, de alimentos na sua casa, de tempo, que tempo também é um recurso muito importante para nós, e a prosperidade do trabalho, prosperidade financeira, dos amigos, enfim, tem um campo muito grande. Quando a gente começa a vibrar nesse sentido de a gente ser grata pelas coisas que a gente tem, a gente começa a aumentar a nossa vibração, então a gente começa a se abrir e a vida começa a fluir de uma maneira muito mais fácil do que a gente ficar só na reclamação, lá no 3D, ó vida, ó céu, vive no desânimo, na desgraça, na derrota, nada tá bom. Então, quando a gente fica procurando muito esse contentamento pela vida no externo, mais insatisfeito a gente fica e mais frustrado. Nós viemos de uma cultura que tem que existir algo de fora para me preencher, seja uma pessoa, seja um marido, seja uma esposa, seja um trabalho. Então a gente vai acreditando que a gente só vai ser feliz se, quando eu crescer, quando eu entrar na faculdade, quando eu arrumar aquele trabalho, quando eu casar, quando eu viajar. Então a gente vai projetando a nossa alegria, o nosso contentamento em algo lá na frente
que não sabemos se vai chegar. E às vezes quando chega, ai tá, ai era isso, tá. E aí você vai ficar o quê? Ou fica frustrado, ou vai ficando cada vez mais insatisfeito, porque ficar sempre muito projetado no fora. E não tem outra alternativa, pelo menos para mim, esse autoconhecimento é para dentro. A nossa jornada, o nosso caminho é sempre para dentro. Por isso que eu falo aqui, toda semana, nas lives, falo no meu programa da rádio, em todas as postagens, o quanto que a gente precisa se conectar internamente. A gente, todos os dias, quando a gente acorda, a gente faz a nossa higiene física. Então, a gente escova dente, a gente toma banho, a gente troca de roupa, a gente penteia cabelo, né? A mulher faz a sua maquiagem, então você está cuidando do seu corpo. E depois a gente vai fazer o nosso, a gente vai se alimentar fisicamente. Então você vai tomar seu café da manhã, almoço, jantar. Mas a gente esquece de fazer tudo isso para dentro, para nós. A nossa higiene nos nossos pensamentos e o nosso alimento interno, esse espiritual. Então vamos supor que um dia você fique sem tomar banho ou você fique sem escovar seus dentes. Como é que a gente fica? A gente fica meio desconfortável, parece que as coisas não estão fazendo muito sentido. E a nossa higiene dos nossos pensamentos, das nossas emoções, elas precisam também ser feitas diariamente. Se você toma 2 banhos por dia, um dia você tomou só um, então é melhor você tomar um do que não tomar nenhum. Não é assim? Melhor você escovar o dente uma vez só no dia do que não escovar. Então, por isso que é importante a gente parar e meditar. Nem que seja 2 minutos, fazer um ciclo respiratório, melhor do que não fazer nada. Quando você está no seu ritmo, na sua rotina, a gente faz em média o quê? 5 refeições por dia, mas tem dia que você está tão acelerado que você não consegue fazer todas as refeições. Mas é melhor comer um pouquinho do que não comer nada. Não é assim? A gente se sente fraco o dia que a gente não come? Então, esse nosso alimento, que é a meditação, que é voltar para dentro, melhor você fazer 5 minutos do que não fazer. É a mesma coisa. Então, nós, culturalmente, a gente não aprendeu a ir para dentro. A gente aprendeu que tudo precisa do fora. Então, os comerciais de televisão, tudo é para você. Você vai ser só feliz se você tiver aquele carro, né? Então, aparece lá o homem bonito, sentado, dirigindo um carrão. Então, aparece a menina bonita, alta, magra, né? Comendo aquele iogurte, comendo aquela comida. Então, você só vai ser feliz se você for desse biotipo. E aí a gente não consegue alcançar aquilo e a gente vai ficando insatisfeito. E aí a gente fica procurando sempre no fora. E a gente nunca vai para dentro. Então, para quem está sempre muito insatisfeito, para quem sempre se frustra, cria grandes expectativas, quanto maior a expectativa, maior meu nível de exigência comigo, mais esse nível vai ser no fora. Então, aprender a gente a se amar do jeito que a gente é, né? A abraçar e acolher todos as nossas sombras, né? Que é o lado que a gente precisa desenvolver. Quando eu entendo que determinadas coisas na minha vida eu ainda preciso desenvolver, que não está amadurecido, porque lá em algum momento, a minha criança, lá na infância, dependendo da idade que for, eu não fui acolhida, eu não fui suprida do jeito que está. Agora, eu, enquanto adulto, eu posso fazer isso por mim. Da mesma maneira, quando eu tenho fome, quem está aí não come por mim, eu não como por quem está aqui. Se eu tenho fome, eu como por mim. Então, essa satisfação, essa nutrição nossa, ela tem que ser por nós. Quando a gente tem fome, ninguém come por nós. Se eu tô suja, ninguém toma banho por mim. Se eu preciso limpar meus pensamentos, ninguém vai limpar por mim. Então, eu, enquanto terapeuta, eu tô aqui como uma ferramenta para ajudar quem precisa. Então, eu mostro o caminho através do meu trabalho, seja através da medicina chinesa, que é a acupuntura, a fitoterapia, a meditação, as práticas corporais e também do Theta Healing, que é uma técnica que ajuda a limpar as nossas crenças limitantes. Então, isso é apenas uma ferramenta que eu tenho para mostrar para você. Mas eu não posso caminhar, né? A gente não pode caminhar pelo outro, a gente não pode comer pelo outro, a gente não pode tomar banho pelo outro. Então, se eu estou suja, eu preciso tomar banho por mim. Se eu tenho fome, eu preciso alimentar por mim. Então, a gente precisa voltar a essa parte interna e entender que tudo que a gente precisa está aqui. É que a gente não aprendeu.
É difícil no começo? É, como todo hábito. Quando a gente é criança, que a gente vai aprender a andar de bicicleta, por exemplo, então normalmente a gente começa como? Naquele triciclo, né? Tem uma roda na frente e duas atrás para a gente começar a ganhar segurança e ganhando familiaridade, né, com aquele brinquedo. Do triciclo, a gente vai para uma bicicleta que ainda tem aquele outro apoio das rodinhas lá na parte traseira. Aí a gente tira uma rodinha de apoio, depois tira outra e a gente vai ganhando o quê? Firmeza. E depois andar de bicicleta já está incorporado. Eu não ando de bicicleta faz muito tempo, mas se eu subir em uma, eu sei me equilibrar e eu sei que eu vou andar, que eu não vou cair. Então, essas práticas de meditação, dessa escrita, dessa auto-observação, é um hábito. Então, conforme a gente vai colocando esses hábitos na nossa vida, ele vai ficar tão incorporado que o dia que você não fizer, você vai sentir falta da mesma maneira que você sente falta de escovar dente, de tomar banho, de comer, de dormir. Tá? Então, é muito importante para que a gente, então, não fique tão exigente conosco. Quanto mais a gente é crítico, perfeccionista com a gente, mais isso a gente leva para fora. E aí a gente cria grandes expectativas, não é atendido, e aí eu quero controlar e eu vou ficando cada vez mais frustrada. E aí eu vou me fechando. Quanto mais eu trago essa energia para dentro, menos eu me expando, menos as coisas fluem. E aí tem outro caso, um outro fator, na verdade, que é o agravante, que é a parte quando vai para o físico. E quando eu vou ficando só fechado aqui no físico, que eu não me abro para o mundo, tudo bem. A questão é quando há a insatisfação e a frustração ao longo da minha vida que eu vou acumulando, ela vai gerando as doenças no meu corpo. E aí pode ser tudo que vocês possam imaginar. Desde a pessoa ficar tão fechada, tão rígida, que ela começa a ter tensão muscular, né? Porque ela vai se fechando tanto, ela é tão controladora. Ou é aquela pessoa que tem o ombro quase grudado aqui na orelha, aquela pessoa que anda assim, que a gente quase não conhece ninguém, né? Então é por isso que é importante a gente se olhar no espelho, e às vezes que o nosso ombro aqui, ó, tá quase grudado aqui na orelha. Quem começa a ter dor de cabeça, enxaqueca, o raciocínio começa a ficar lento, você não consegue abrir os seus horizontes, não consegue olhar as coisas de uma outra forma, você vai ficando muito fechado, não amplia, não expande a consciência para ver outras perspectivas e achar soluções para a mesma demanda que você tem. Começa a ter problemas de dores de estômago, como por exemplo, gastrite, vai ter um refluxo. As mulheres começam a ter problemas no seu aparelho ginecológico. E quando eu falo da ginecologia, engloba tudo. Engloba ciclo menstrual irregular, cólica, TPM, mioma, endometriose, problemas de displasia mamária, enfim. E aí, nos casos mais graves, a pessoa vai ficando tão fechada, tão fechada, tão fechada, a energia não flui, ela vai ficando densa no nosso corpo e vira tumor, e vira câncer. Então, é muito mais sério do que vocês imaginam. Não estou colocando medo em ninguém, não. Só estou alertando da importância da gente ter essa auto-observação, da gente voltar para dentro, se a gente realmente quer que a nossa vida flua, que a nossa vida se expande e, claro, que a gente não adoeça. Porque 90% das nossas questões físicas, das nossas doenças, ela vem por algum desequilíbrio no nosso campo das emoções, no nosso campo dos nossos pensamentos e da nossa energia. Os outros 10% ficam por conta de uma alimentação muito ruim, né? E por fatores climáticos, sei lá, você ficou muito tempo exposta no frio e você se gripou, por exemplo. Então, é muito alta a taxa para a gente ficar sempre remoendo e com ressentimento, sempre nessas emoções que tem uma baixa vibração, tá? Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Só tá falando. Se não conseguir falar oi para todo mundo, é porque eu começo a falar, me empolgo e vou embora, gente. Então, essa auto-observação, ela é fundamental se a gente quer realmente ser uma pessoa muito mais equilibrada, muito mais plena e para que as coisas fluam. Quanto mais a gente quer segurar, menos a gente tem controle daquilo, tá? Então, essa questão de ficar sempre muito frustrado ou sempre muito insatisfeito, eu queria trazer essa diferença para vocês entenderem que tem gente que acha que é uma coisa só, mas não é. O frustrado é aquele que as expectativas não foram atendidas e o insatisfeito
Mesmo que ele tenha as expectativas dele atendida, para ele nunca tá bom. Ele tá sempre olhando o lado que não tá bom. Sabe aquela pessoa, mas você preparou aquela mesa bonita de jantar para chegar lá, receber os amigos, a família, mas sempre tem aquilo que fala, mas o talher não tá combinando com o prato, mas o seu batom não tá combinando com o seu cabelo, sabe? Porque nunca vai estar bom. Então tá sempre olhando o lado ruim da vida. Então a gente precisa aprender a olhar as coisas boas da vida, tá? E ter o caderno, né? Pra gente anotar. Então, eu tenho caderno na minha bolsa, eu tenho caderno aqui na minha casa, eu tenho um caderno às vezes que fica aqui na sala, eu tenho um caderno que fica lá no meu criado, do lado da minha cama, vem alguma coisa, eu escrevo. Então, eu tenho caderno espalhado para tudo quanto é canto. E depois de um certo tempo, às vezes alguma coisa eu leio, às vezes eu não leio. Às vezes eu faço como eu falei. Ou eu pico, né, aquilo. Se você tá com raiva, você pode pegar um pedaço de papel lá, você escrever uma coisa que tá com raiva, você pica aqui, tá com raiva do seu chefe, alguém da sua família, você pica, coloca toda a emoção ali, pica. E aí ou você pode jogar fora, ou como eu falei, você pode queimar, mas a gente precisa colocar isso para fora. Como eu falei, há milhares de anos atrás, lá na China não tinha esse trabalho que a gente tem que ter psicólogo, terapeuta, que eu ia lá com uma pessoa que eu nunca vi e falar das minhas coisas mais íntimas. Então eles escreviam para não surtar. Então nesse momento da pandemia, que às vezes você não consegue ir num terapeuta, enfim, qualquer outro motivo, você pode fazer isso em casa. Então, aquela situação que está te incomodando, você escreve, põe para fora, você pode picar e jogar no lixo, com a emoção que está ali que você não quer mais, que você quer colocar lá para fora, e você pode queimar, e as cinzas você joga lá no vaso sanitário, que a água leva embora para onde tem que ser, para você não ficar com isso interno, porque isso ficando interno, quando a gente não põe essa emoção, quando a gente não coloca a nossa energia em movimento, ela fica interna e então a gente começa a adoecer. E claro, né, com o tempo a gente vai adoecendo de coisas muito mais sérias e muito mais graves. E para quem está aqui, se quiser se aprofundar nesse assunto, segunda-feira, agora eu vou começar um curso que chama Seu Caminho das Emoções. Nesse curso aí eu falo mais aprofundado das 5 principais emoções que a gente tem, como que essa emoção elas atuam no nosso corpo, qual é o caminho que elas têm, como que a gente pode usar elas a nosso favor, né, de uma maneira ou para a gente expandir, e tem algumas emoções que realmente a gente precisa trazê-las interna para nós, para que a gente não adoeça. Então eu vou passar falando como que a gente atua, como por exemplo, a raiva, que é uma emoção que a gente se põe em movimento, como é que eu uso ela para eu me colocar em movimento para a vida, ou em vez de usar ela para ataques de fúria. A ansiedade também não é coisa ruim. A ansiedade ela faz eu me colocar para o futuro, me planejar e eu também me colocar em movimento. Preocupação, na verdade, não é para você ficar lá, né, com os pensamentos obsessivos, sabe? Aquele problema que nunca sai. É para ajudar a solucionar. A tristeza, para a gente ter ideia de que as coisas têm um ciclo de começo, do meio e do fim, que existem fim na nossa vida. E também o medo, que na verdade não é para paralisar. O medo ele é só como uma cautela para nos proteger. E como é que eu coloco isso para mim? Se alguém quiser interesse, manda mensagem para mim no direct, que eu explico como que é esse curso, que vão ser 6 aulas online. Começa segunda-feira agora. A primeira aula eu vou introduzir como que as emoções atuam na nossa vida, de que maneira que elas fazem a gente adoecer ou que a gente use elas a nosso favor. E depois das outras aulas eu vou falando uma emoção de uma maneira muito mais aprofundada, tem meditação, tem escritas terapêuticas, como eu falei para vocês, de que maneira que eu posso colocar isso de uma forma realmente mais didática e que seja realmente libertador para mim. E tem as práticas do Qigong, que é esse movimento da energia. Eu coloco a energia onde ela realmente precisa, onde eu vejo ficar só internalizando e ficando doente. Afinal de contas, a gente quer viver mais, mas a gente precisa entender que a gente precisa viver mais e com qualidade. Quando não adianta nada você querer viver lá com 70, 80 anos, tá todo capenga, né? Tudo cheio de dor, com remorso, com culpa, com ressentimento, com mágoa de coisa que aconteceu de quando você tinha 10 anos, 20 anos, tá com 70, 80 anos
Não vai ficar guardando mágoa e ressentimento de 20, 30, 40, 50 anos na vida. Então, é preciso a gente entender que essas emoções a gente precisa aprender a soltar se a gente realmente, né, quer evoluir na vida, quer ser uma pessoa próspera, que a nossa vida realmente flua. Porque ficar preso a isso, o nosso padrão vibracional ele diminui. Com o nosso padrão vibracional mais baixo, a gente abre para as coisas que vêm de fora acabando nos atingindo, porque a gente abaixa o nosso sistema imunológico. Então a gente fica muito mais vulnerável às doenças. E a gente fica vulnerável também, sabe a quê? A opinião alheia. Quando a gente não sabe quem a gente é de verdade, quando a gente não tem convicção dos nossos princípios, quando a gente não se ama, quando a gente não se perdoa, a opinião do outro acaba me invadindo e eu vou ficando cada vez mais magoado, ressentido, culpado, e aí entra num ciclo vicioso, entra nas crenças limitantes, que aí você não consegue sair e a sua vida não flui, tá? Então, se quiser participar, vocês estão convidados. Só mandar mensagem para mim aqui no direct que eu explico mais a respeito. Começa agora na segunda-feira, dia 28, vocês estão convidados a participar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ai, a Joana, obrigada, Joana. A Joana estava no outro curso, né, Joana? A Joana fez a turma anterior desse curso, o Caminho das Emoções. Então, para a gente fechar, começa a falar, minha garganta começa a ficar mais seca. Então, antes que o Instagram nos derrube, queria saber se tem alguma pergunta aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se não tiver pergunta, fazer uma meditação para a gente fechar, a gente ancorar o que foi aprendido, tá? A live fica no meu IGTV, se vocês depois quiserem encaminhar para alguém, né, que não conseguiu assistir. A Joana dizendo que foi maravilhosa. Foi mesmo, né, Joana? Ai, foi uma turma bem bacana. Foi muito enriquecedor para todos nós, né? Então, quando eu passo informação, não significa que eu sou detentora, acho que é essa a palavra, né, de todo o conhecimento. Muito pelo contrário. Então, a gente é uma grande troca. Eu passo o conhecimento que eu adquiri, mas também a gente compartilha muita coisa, muita informação. Então, tem muita desse compartilhamento. Então, tem muito acolhimento também de quem está participando. A Joana, obrigada, Joana. Foi um grupo bem interessante, bem bacana. Então, quem quiser participar dessa turma que vai começar agora na segunda-feira, manda mensagem para mim. Tá bom? Então, a gente vai fazer a nossa meditação para a gente ancorar tudo que foi passado, tudo que foi aprendido. Espero que você tenha entendido essa diferença entre a gente ficar frustrado e a gente ficar insatisfeito, né? E que é importante a gente começar a olhar para essas nossas questões, para que elas não fiquem se repetindo, a gente fique toda hora caindo sempre no mesmo buraco, e às vezes a gente cai no buraco e fica mais difícil da gente sair. Então, a gente começa a ter clareza, a ter consciência, né, do que a gente precisa evoluir e colocar o nosso foco, a nossa atenção ali, para que aquilo não ocorra mais, aí a vida começa a fluir. E tenha, como eu falei, né, o caderninho, compra um caderno bem bonito para vocês fazerem esses exercícios terapêuticos que eu gosto bastante, tá? Então vamos lá. Então vamos fechar os olhos, colocar a coluna ereta, os pés sempre bem firmes, enraizados no chão, o topo da cabeça sempre apontado para o céu, para que a gente possa ter essa conexão da energia da terra, que é a energia do feminino, a energia do acolhimento, da nutrição, e que a gente possa pegar a energia do céu, que é a energia da força, da realização, do movimento. Então vamos inspirar. Quando inspirar, você conta, cada um no seu ritmo, conta até 4. Quando os pulmões estiver bem cheio, segura o ar, contando 4, e solte o ar dos pulmões, contando até 6, para que possa ser liberado todas as toxinas do seu corpo. Com o pulmão vazio, você segura em 2 e inspira novamente, contando 4.
quando a gente coloca o nosso foco, a nossa atenção na respiração, a gente está colocando foco no nosso corpo, no nosso coração. A gente vai oxigenando todas as células do nosso corpo. A gente vai se abrindo, vai se expandindo. O tórax se abre. E a gente deixa de lado os pensamentos, as preocupações, as angústias, para focar apenas no que a gente está respirando. Quando estiver fazendo uma meditação, é importante colocar um leve sorriso no rosto, para que a prática fique de uma maneira mais harmoniosa, mais gostosa, mais divertida. Inspirando, segura o ar, solta. Quando soltar, você solta toda a angústia, tudo que estiver aí te prendendo, te impedindo de você ser feliz, de você ser uma pessoa plena. E quando você inspirar, você inspira toda essa abundância que o universo tem disponível para você. Vai oxigenando todas as suas células, trazendo para você paz, serenidade, a calma. E vai soltando tudo que te prende, que está impedindo você de ser uma pessoa plena, feliz, próspera. Inspirando amor, generosidade, compaixão e vai se sentindo nutrido de todas as emoções que vão envolvendo todo o seu corpo, todas as suas células. E vai soltando o que está te prendendo, o que está te afligindo. E se conecte com você, se conecte com o seu coração. E ouça a sua alma, a sua intuição. Ela sabe o caminho. Vai soltando o corpo, vai vendo onde tem coisa, onde está mais tenso, seu ombro. Vai soltando as tensões acumuladas durante o dia. A região do maxilar é uma região que a gente acumula muita tensão também, vai soltando. Cada vez que você inspirar, você vai preenchendo o seu pulmão de amor, de luz. Vai soltando todas as tensões, as preocupações. Na próxima vez que você inspirar, você pode abrir os olhos, voltar para cá. Então é isso, gente. Então coloquem essas práticas, né, a prática, né, da meditação como um hábito. Assim como a gente toma banho, escova dente, a gente come, é importante a gente fazer esse, colocar essa higiene nos nossos pensamentos e a gente fazer a nossa nutrição por nós mesmos. Tá bom? Então, obrigada para vocês que estiveram aqui comigo, obrigada pela companhia, obrigada pelas trocas, mesmo que a gente gosta muito de trocar aqui informações com vocês, né? A gente tem essa troca de energia. Muito obrigada. E quinta-feira que vem a gente tem mais um chá com a Sol. E só domingo eu vou fazer uma live diferente, uma live especial com uma amiga. A gente vai falar sobre caminhos para o autoconhecimento. Então eu e uma amiga, a Regiane Sidilauskas, que é uma terapeuta muito querida de Portugal,
Nós vamos fazer uma live, vocês estão todos convidados. Vai ser no domingo, 4 horas da tarde. Né? Eu vou colocar depois as postagens aqui no Instagram. E nós vamos falar como a gente consegue encontrar caminhos para o autoconhecimento através de 2 ferramentas muito interessantes, que é o Mahalila, que é um jogo de autoconhecimento, e do Theta Healing, que é uma ferramenta também muito importante para a gente tirar os nossos pensamentos, as nossas crenças limitantes que nos impedem de a gente ser feliz. Tá? Então, no domingo, 4 horas da tarde, anota aí para você participar dessa live sobre caminhos para o autoconhecimento. E tem o curso também na segunda-feira que está começando. Se você quer se aprofundar mais, saber como você pode não se deixar levar pelas suas emoções. Gente, obrigada pela companhia e a gente se vê. Tchau, tchau.